A paz do Senhor. Vamos aí para mais um dia da semana de oração. E aí, como você está? Tá tudo bem? Bom, deixa aí nos seus comentários como você está, se essa semana de oração tem te ajudado. E se você tem gostado, compartilhe, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Isso nos ajuda muito a levar o Evangelho, tá bom? E eu conto com você para isso. Vamos lá, hoje Salmo 23, palavra muito conhecida. Todos conhecem essa palavra, né? Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, aqui é interessante que quando fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é porque o pastor, ele realmente, um pastor de ovelhas, ele cuida da ovelha. Porque a ovelha, ele é um animal muito dependente do seu pastor. A ovelha, ela precisa do pastor para se alimentar, para tomar uma água. Ela precisa do seu pastor para que venha protegê-la, porque ela é um animal totalmente indefeso, né? Então, é por isso que Davi, sendo pastor, conhecendo bem como era uma vida de pastor, ele reconheceu que Deus era o pastor dele, que Deus dava a ele provisão, né? Que Deus dava a ele segurança, que Deus dava a ele tranquilidade e que Deus cuidava de todas as áreas da vida dele. Então, Davi foi um pastor de ovelhas, Davi sabia bem do que ele estava falando e colocou, né, Deus como o pastor supremo, né? Porque aqui diz assim, ó, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, um pasto propício, ali tinha alimento propício para as ovelhas, né? Davi se sentia alimentado por Deus de maneira correta. Leva-me para junto das águas de descanso, porque qualquer barulho assusta a ovelha. Então, até para ela tomar água, o rio, aonde ela for beber, a fonte em que ela for beber, não pode ser uma fonte agitada, porque vai assustar a ovelha e a ovelha vai sair correndo, né? Então, até para beber tem que ser uma água tranquila, para que não assuste a ovelha, para que a ovelha consiga se hidratar da maneira correta. Então, esse é o nosso Deus, que tem todos esses cuidados conosco, né? Refrigera minha alma. Veja que ele aqui está falando até sobre sobre as nossas emoções, porque a alma está ligada à emoção. E Deus cuida de nós no físico, cuida de nós no emocional e cuida no espiritual. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Está falando, né, sobre guiar durante a nossa vida, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Olha a segurança que Davi tinha em Deus. Mas por que Davi tinha essa segurança em Deus? Porque Davi era um homem que ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Então ele sabia daquilo que Deus era capaz de fazer por ele, né? E ele sabia que Davi, ele lutou com um leão por causa de uma ovelha, como está lá em 1 Samuel, escrito lá em 1 Samuel. Depois ele lutou com um urso, tudo por amor à ovelha. Ele, sendo falho, ele lutou pela ovelha, imagine Deus. E Deus deu vitória a Davi, que Davi tanto venceu o leão quanto venceu o urso, por amor de uma ovelha. Então Davi entendia o quanto Deus o protegia, que ainda que ele andasse pelo vale da morte, ele não precisaria temer, porque Deus estaria com ele, né? Diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. São ferramentas que o pastor usa justamente para guiar a ovelha e para puxar a ovelha na hora que ela está em perigo, né? Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui já está falando de intimidade, de comunhão. Por quê? Porque para um judeu, comer à mesa era algo de intimidade mesmo, de comunhão. Então aqui Davi já estava falando sobre a comunhão que ele tinha. Que ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, que na hora que ele estivesse na adversidade, Deus prepararia para ele um banquete no meio da adversidade, né? É isso que ele diz no versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O
o meu cálice transborda. Isso aqui é muito interessante, porque a questão do óleo, o óleo era usado, né, para ungir as pessoas, para separar as pessoas para um determinado propósito de Deus, né? Também para o propósito de Deus, né? Então era muito importante a unção com óleo. Davi estava dizendo ali que ele estava preparando, né? Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, ou seja, Deus estava dando a Davi as condições necessárias de ele fazer aquilo que era preciso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a confiança que Davi tinha. E é nisso que eu quero orar a você. É isso que eu quero orar com você hoje, que você venha confiar naquilo que Deus é capaz de fazer. Amém? Feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor, porque Ele tudo pode. Pai, em nome de Jesus, assim como Davi, Pai, tinha certeza da sua proteção, tinha certeza do seu agir, assim também, meu Pai, que nós possamos ter a certeza do teu agir na nossa vida. Pai, que nós possamos entender que o Senhor é aquele que cuida do nosso espírito, que cuida da nossa alma, que cuida do nosso corpo, que nós possamos entender que o Senhor é aquele que manda a provisão, que o Senhor é aquele, meu Pai, que vai adiante de nós, nos livrando do perigo, Senhor, nos dando vida e vida com abundância. Pai, que nós possamos buscar do Senhor com um coração sincero, sabendo, Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é Deus e que o Senhor tem prazer em cuidar de nós, que nós não estamos sozinhos, Pai, que nós, como ovelhas, precisamos de Ti e o Senhor está disposto a cuidar de todo aquele que busca o Senhor com todo o seu coração, porque a Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Que nós possamos ser como Davi, ter a certeza do Teu amor, de tudo que o Senhor fez e faz por nós. Amados, Deus abençoe. Até amanhã.